Doutor, quando a gente fala sobre esclerose, as pessoas falam assim, esclerose, será? Fulano teve, sei lá, perdeu a visão, mas as pessoas não têm muita noção de como acontece. O que ela é? Perfeito. É uma doença comum, para você ter ideia, é uma das principais causas de incapacidade da população jovem neurológica. Então, só perde por trauma crânioencefálico. Então, é uma doença que ela vem e fica. Então, ela não tem cura. É uma doença autoimune que seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo. Em especial na parte que a gente chama dos neurônios, que é a bainha de mielina. Os neurônios, eles funcionam que nem uma fiação elétrica, e tem uma capinha que protege, que ajuda na comunicação do neurônio, que é a bainha de mielina. E aí seu corpo produz, é multifatorial, anticorpo contra essa região. E aí a pessoa perde função, como você falou, da visão. Tem até ilustração mostrando aí pra gente, aqui, né? Doutor? Então, isso é o neurônio, né? Então tem o núcleo e tem essa parte que a gente chama de axônio. O axônio é como um neurônio comunica com o outro. Pra você ter ideia, tem milhões, né, de comunicações entre um neurônio e outro, né? Então, toda vez que você tem um problema na comunicação, a pessoa tem um déficit. Pode ser visual, essa parte da visão, um dos principais sintomas que a gente chama neuromielite, de apresentação, então às vezes fica visão dupla, uma visão borrada, né? E é uma doença que às vezes é difícil o diagnóstico, porque às vezes inflama e depois desinflama. Então a pessoa às vezes não procura o médico e demora de diagnosticar. E depois ela pode ficar, doutor? Esse é o grande problema. Quanto antes você diagnosticar a doença, menos sequela o paciente vai ter. Imagine, inflama e você dá um remédio que desinflama, então não vai ficar nenhuma sequela. Mas se não der esse remédio que desinflama, a pessoa pode ficar com algumas sequelas. E geralmente dá nos dois olhos ou em um só? Geralmente um. Começa em um, pode ter dificuldade de movimentação também, né? Dói quando o paciente movimenta, ele fica com a visão dupla, né? Só que como a população jovem, você não tem doença, né? Então você acha, foi porque eu fiz alguma coisa, né? Pega um argumento, né? Ou então deitei em cima de um braço, perdi a movimentação, é assim mesmo, não. Mas é diferente, né? É algo que vem, ela fica, não é tão curto quando você dormiu num braço, né? Que você sente às vezes aquele formigamento, demora um pouco, mas normalmente aquilo depois inflama. O problema é que a forma mais clássica da esclerose múltipla, né? Você vai ter no surto, então você tem um surto, se você não tratar, pode deixar uma sequela. E além disso, quanto antes você diagnosticar, o paciente pode fazer um remédio que previne ter essas crises. Ai, que bom. E você está falando bastante de jovens. Existe uma idade em que isso pode acontecer, doutor? Que idade é essa? Pode acontecer em qualquer faixa etária, mas é mais comum na população entre 20 e 40 anos de idade, 40 e poucos anos. Nossa. E é mais em mulher, né? 3-1. Então, por que, doutor? As mulheres, elas têm doenças autoimunes com a frequência um pouco maior, então todas elas têm essa característica. É difícil a gente explicar o porquê, né? Mas é sempre essa frequência. E quais são os sintomas? Como que a gente pode entender que pode estar acontecendo com algum diagnóstico de esclerose? Perfeito. O mais importante teve um sintoma novo, em especial neurite, que é esse problema visual, a neuromielite o paciente tem, então ele pode ter uma alteração na visão. Além disso, uma fraqueza motora é um sintoma comum. Alteração sensitiva também é um sintoma comum. Normalmente o sintoma vai e fica, né? Por umas horas, geralmente mais de um dia, e depois aquilo começa a melhorar. E também a alteração do equilíbrio. Então, como a população jovem ela tem que ter uma reserva muito boa, então às vezes ela tem uma alteração e dá uma desculpa, foi porque eu fiz isso, fiz aquilo, e às vezes não procura atendimento. Então, teve qualquer sintoma neurológico novo, em especial essa população jovem, tem que procurar atendimento médico. Eu já cheguei a ouvir também, doutor, algumas mulheres falando assim, eu sempre fui de ir ao banheiro à noite, mas comecei a ir muitas vezes e depois deu um diagnóstico. Então, ou de segurar para ir no banheiro, ou ter vontade de ir ao banheiro e não conseguir, e confunde muito com a infecção. Também tem a ver com a esclerose ou não, doutor? Tem. O grande problema da esclerose é isso. Teoricamente, todo o nosso sistema nervoso central, ele tem bainha de mielina. Então, pode atacar qualquer local. Óbvio que a incidência é maior isso da visão, que a gente falou, alteração sensitiva, alteração motor e do equilíbrio. Mas, teoricamente, os outros órgãos também podem ser afetados. Então, uma alteração da frequência urinária também pode ser. Óbvio que quando a gente fala estatisticamente, tem outras doenças que acabam, como infecção urinária, essas outras, sendo mais prevalentes. Por isso que qualquer sintoma que a gente tenha, que é diferente daquele que a gente acha, né? Mas eu sempre tenho dor de cabeça, tá? Mas já tá vindo quantas vezes? Tudo a gente tem que procurar um médico para saber, de repente, o que é mesmo a doença. Perfeito. Tem doenças que, assim, por isso que desse mês alertando sobre isso, né? É justamente isso, porque tem doenças que ela tem um estigma muito grande, então tem dois extremos. Às vezes as pessoas não procuram médico para saber, e quando descobre a doença, o mundo acabou. Então, mais de 40 mil pessoas no país, né, com preconceito muito grande, até o nome, né? Esclerose, já lembra esclerosado? Não, mas é uma doença que tem controle, tem medicação para evitar ter as crises, né? As mulheres podem até engravidar
tendo a esclerose múltipla, porque é nessa faixa etária, né, de mulher que está pensando em engravidar, e ela pode trabalhar, ter a vida dela normal. Então, normalmente, a grande dificuldade é esse, é o preconceito, né, de você achar que vai ter uma doença que não vai ter mais solução, e também do adulto jovem ter um sintoma novo e procurar atendimento médico. E doutor, esses surtos, como que eles acontecem? Pode acontecer, sei lá, eu estou conversando com o senhor e acontecer? Isso, só que normalmente, diferente do AVC, que é aquele clássico, aquele evento muito agudo, a gente já falou sobre isso, né? O aneurisma que se rompe. No caso da esclerose múltipla, um sintoma ele vai crescendo e de repente a pessoa sente ele de forma mais intensa. Então, muitas vezes, por isso que a informação é muito importante essa doença. Às vezes o paciente é como se ele fosse adaptando aquilo, tá estranho em minha mão, e às vezes, a maioria das vezes, o grande problema é esse. O diagnóstico às vezes é tardio. O paciente, depois que você dá o diagnóstico, ele, então ano passado eu tive, ano retrasado eu tive, então meu evento agudo fica durante alguns dias e depois aquilo vai melhorando. Mesmo na maioria das vezes que o médico não faça nada. Mas se o médico descobre de forma precoce, o neurologista, né, ele faz o tratamento, encurta esse tempo de recuperação, não deixando sequela, e além disso ele pode dar medicação que evita ter novas crises. Logo, se o paciente tem menos crise, menos risco de sequela ele vai ficar. Que bom. E se ele acontece de ter a sequela, ele pode realmente perder a visão? Pode perder a visão, pode perder o equilíbrio, pode ter alteração de fala, né? Muitas vezes, isso que é difícil quando a gente fala de doenças que não tem cura, né? Como a esclerose múltipla. Muita doença autoimune é assim, mas ela tem controle. Então, muitas vezes o paciente pode ter um surto, se tratar de forma imediata, ele não fica com nenhuma sequela. Então, às vezes você vê casos de pessoas em forma mais avançada, ou, porque é óbvio, toda doença não se comporta igual, né? Tem essa forma clássica, mas tem também a forma que ela progride de forma primária. Então o paciente não vai tendo surto. Mas é 15%, 85% é dessa forma. Vai tendo crise, né? Então, às vezes, essa forma o paciente pode ter uma sequela, uma forma mais grave da doença. E também é difícil, às vezes, o diagnóstico. E, doutora, a gente tem aqui 2 imagens de ressonância. Perfeito. É assim que a gente faz o diagnóstico? Isso. O exame de ressonância tem até critérios clínicos que a gente fecha o diagnóstico. São critérios de Mactone que a gente chama, que pelas alterações da imagem, o neurologista ele consegue avaliar junto com o resultado do líquido, com a história do paciente. Então o diagnóstico ele é clínico, é a história do paciente e a gente consegue ver. Doutor, vou até falar para o senhor vir pertinho aqui para mostrar para a gente o que é então. É. A ressonância é um dos exames de melhor qualidade que a gente tem, que a gente consegue ver em detalhe o cérebro. Então a doença que inflama, a gente vê os sinais inflamatórios dela. Então, muitas vezes, por isso que a ressonância é tão importante, e hoje cada vez mais está dando diagnóstico precoce e vendo a relevância dele. Você às vezes vê o exame de imagem e vê as alterações que o paciente às vezes nem teve manifestação clínica. Então, se você tem essa relação temporal de imagens com tempo diferente, num paciente que tem uma clínica sugestiva, às vezes com ele tendo a primeira crise, você consegue fechar o diagnóstico da doença e começar o tratamento para ele. Nossa, que bom. A qualidade de vida dele vai ser muito melhor do que se ele descobrisse tardiamente. Perfeito. E a revolução dessas doenças, essa ressonância cada vez mais acessível, né? A gente sabe que ainda no sistema público ainda tem uma dificuldade, mas hoje é bem acessível, né? Ela faz o diagnóstico precoce e aí o paciente, isso que é curioso do Brasil, né? O Brasil a gente fala às vezes muito ruim do sistema de saúde público, né? Mas tem áreas que ele é referência. Vacina, a gente está vivendo isso do Covid, o Brasil dando show, né? Agora, né? A logística. E no caso de esclerose múltipla também, as medicações são altíssimo custo, cara, mas mesmo que é do sistema privado, acaba sendo tratado e pegando as medicações do sistema público. O Brasil tem uma das melhores organizações do mundo para o tratamento dessa doença. Que bom, doutor. E aqui quando a gente vê a diferença, onde que a gente está vendo a inflamação? Isso, a inflamação, tá vendo? Então, de um modo geral, o paciente tem múltiplas inflamações. Porque não é doença autoimune, então inflama o local, depois melhora, depois inflama outro. Então, qualquer local do cérebro, e a depender do local que foi atingido, o sintoma aparece. Por isso que é tão difícil, né? A pessoa perdeu o equilíbrio, afetou o cerebelo, depois perdeu um pouquinho a visão. Então, a doença é difícil de diagnosticar. E muitas vezes o paciente até tem uma crise no momento de estresse que ele está vivendo, passou por alguma coisa, então, e é mulher jovem, e às vezes o paciente mesmo fica negando, será que é estresse, será que é ansiedade, será que é outra coisa, e às vezes depois de um tempo acaba dando diagnóstico. Muito interessante. A gente tem uma pergunta aqui, doutor, já vamos responder ela aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. Da Elza Alves, de Osasco, São Paulo. Boa tarde, Abi. Gosto muito dessas pautas, deixa-nos sempre informados. Minha mãe tem 89 anos e muda muito de humor. Fica agressiva sem motivo aparente. Às vezes não lembra de nada que aconteceu no dia a dia. É possível que seja esclerose múltipla? Perfeito. E aí, doutor? Essa pergunta é curiosa, porque assim, quando fala em esclerose, já lembra idoso. Mas é outro tipo de esclerose, né, que se utilizavam, né? Então, quadros, às vezes, demenciais, que a doença de Alzheimer se
caracteriza como de mais relevante, elas aumentam muito a partir dos 70 anos de idade. E às vezes o paciente vai tendo alteração, que vai desde o comportamento, alteração de memória. Então, o quadro como ela, o especial é procurar o geriatra. O geriatra, eu falo que às vezes o generalista, né, a gente falou muito já de médico da família e tal, ele tem um papel muito importante. O idoso, ele é muito sensível. Às vezes uma infecção urinária pode dar uma alteração de comportamento. Uma pneumonia, ele não tem febre, não tem nada, e às vezes está lá com quadro, né? O problema cardíaco, né? Mas geralmente são esses quadros avançados de doenças da cognição, né? De um modo geral. Então é importante ela procurar. O geriatra, primeiro, se ele achar necessário, procurar o neurologista que vai fazer esse tratamento e o diagnóstico. Muito bom. Doutor, vou dar um recado rapidinho e já Tudo volto. bem. Fique à vontade, Tudo doutor. Vem comigo aqui, vem, vamos continuar falando? Então vamos. E agora, doutor, acho que eu vou chamar um depoimento pra gente assistir junto. A gente vai conhecer a história da jornalista Solange Guzmão. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2017, após perder a irmã. Ela gravou um depoimento pra gente em que ela compartilha um pouquinho a experiência com a doença. Vamos acompanhar. Olá, muito boa tarde, né? Meu nome é Solange. Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla em 2017, o ano em que minha irmã faleceu, um mês depois, né? Eu descobri que eu estava com esclerose múltipla. Eu comecei a perder a visão do olho esquerdo e todos achavam que era por causa do diabetes. Aí, quando eu procurei um neuro, descobriu que a causa era devido a uma neurite óptica provocada pela esclerose, né? Os sintomas que eu mais senti foram esses, né? A dificuldade na visão, né? Um pouco de dificuldade para andar no começo, né? Quando eu descobri, sentia as pernas fracas, né? Muita dor nas pernas, né? Muitas agulhadas nos braços, né? Enfim, fiquei tive um mês de dificuldade em 2018, quando eu tive o primeiro surto, fiquei sem andar. E depois eu fui me adaptando, né? A esclerose não me parou, graças a Deus, né? Eu comecei a encontrar algumas dificuldades, parei por um tempo apenas, mas depois eu voltei ativa novamente, né? Lidar com a esclerose múltipla para mim é um tempo de descoberta de mim mesma, das minhas limitações, das minhas fragilidades, mas acima de tudo lidar com a esclerose múltipla, cada dia viver um passo, acordar e sentir que eu estou viva, para mim é o que há de melhor. Então não tem coisa melhor do que a vida, né? A causa, para mim, foi o choque emocional da perda da minha irmã, né? Mas hoje eu vivo com fé, com esperança, que tudo vai dar certo. Eu acredito que Deus está à minha frente, não tenho medo do futuro, não vivo do futuro. Hoje eu faço o tratamento protocolo de Coimbra, né, que me ajudou muito, que tem me ajudado muito, e me sinto viva. Faço atividade física, que é muito importante, né, quando nós descobrimos alguma doença, nós precisamos focar naquilo que nos faz bem. Então, uma dica é viver positivamente, não se entregar, não deixar que o medo paralise as nossas atitudes. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Tchau. Um beijo para você, Solange. Nossa, ela falou várias coisas importantes ali, doutor. Primeiro, confundir com diabetes, né? Se você já tem o diabetes, provavelmente você vai falar, eixa, pode ser, que é o que o senhor falou. Perfeito. Falou um gatilho ali, né? Emocional. Isso pode acontecer, doutor? Pode acontecer. É porque é uma doença que a gente chama que ela é multifatorial. Então tem um aspecto genético, né? Então não é que é hereditário, a mãe teve, o filho vai ter, mas tem um aspecto genético, tem um aspecto ambiental. O sol, por exemplo, a gente sabe que essa região que a gente vive como o Brasil é incidência até menor do que países mais frios, então tem também essa relação. E o estresse também é um gatilho. Normalmente o paciente nota esse gatilho. E sintoma neurológico é estranho, né? Porque você tem dificuldade para andar, você perdeu uma irmã, então normalmente eles demoram de ter o diagnóstico. Então outro aspecto que é muito relevante, a gente viu muita coisa aqui nessa entrevista, é que hoje em dia tem a medicina baseada em evidência, tem trabalhos científicos, apesar de ser uma doença que ela é relativamente rara,
muita gente tem, são pessoas ativas como ela, e tu tem que procurar um neurologista especialista nisso, porque existem tratamentos adequados. A gente sabe que às vezes quem tem doença crônica ou tem doenças assim, elas ficam desesperançosas, às vezes procuram tratamentos que não têm evidência científica, né? Então procuram qualquer tratamento, esse remédio vai ser revolucionário. Não. Procura aquele médico que trabalhe realmente com a doença, né? Para ele dar o melhor tratamento que tem. É uma doença que acontece no mundo todo. Então, o tratamento que é dado aqui é o que dá nos Estados Unidos, Europa. O Brasil é referência nisso. Que legal, doutora. Ela falou que tratamento de Coimbra é um dos tratamentos, é isso? O ideal é sempre procurar um neurologista especialista em esclerose múltipla, porque na maioria das vezes são medicações que são utilizadas no mundo inteiro. Então, vira e mexe, o paciente procura um tratamento ou outro, mas ele tem que procurar aquele tratamento que é baseado em evidência, que na maioria das vezes são imunomoduladores e são remédios que revolucionaram a doença, que reduz realmente a quantidade de vezes que a pessoa tem a medicação. Toma a medicação e reduz. Então, realmente procura aquele médico especialista, né? Ele vai te dar o tratamento mais adequado. É o mesmo que é utilizado no mundo inteiro, né? Então, o brasileiro, a gente é difícil a gente adoecer. Eu já trabalhei nos Estados Unidos, já conheci, né? A gente sabe que a gente aqui lida mal com doença, né? E normalmente, e hoje está evoluindo muito por causa de programas como o seu, quanto mais você se informa, você percebe, todo mundo vai adoecer, não tem jeito. Não tem jeito. E quando chega a doença, pega a gente de surpresa. Então, o mais importante é respirar fundo, ouvir como ela funciona, procurar profissionais de referência nessa área e fazer o tratamento que é baseado em evidência utilizado no mundo inteiro. Muito bom. E, doutor, o senhor falou para mim do calor agora, né? Existem algumas coisas que as pessoas que têm esclerose, elas têm que evitar? Por exemplo, o calor, elas têm que evitar? Isso. De um modo geral, a gente vive aqui, né, no Brasil, né? Então, a gente sabe que às vezes tem períodos que tem gatilhos. Tem paciente que fala que piora muito no calor, outros alguns eventos no frio. Então, de um modo geral, é ele fazer o tratamento adequado e vão ter variações de humor, né? Uma doença muito pesada emocionalmente, né? Você vê que ela falando, eu tô ali, mas você vê que... É sofrido, né? É sofrido, eles são muito organizados, não é à toa que tem esse mês assim, então tem grupos de pacientes que eles se organizam, né? Associações, tem doenças que têm essa característica, né? E eles estudam, eles vão atrás, eles conseguem meios, eles têm uma atuação política também, por isso que as medicações, inclusive, são liberadas. E isso é bonito, né? Porque a pessoa não deixa a doença tomar conta e vai atrás de buscar os melhores tratamentos e retorno à atividade também. Uma mulher jovem, inteligente, né? Com profissão, ela tem que voltar à atividade. Muito bom. A gente tem mais uma perguntinha aqui, da Tamara de Osasco. Boa tarde, tenho 36 anos e tenho esclerose múltipla há 4 anos. Tomo imunossupressor. Eu gostaria de saber sobre a questão urinária. Desenvolvi bexiga neurogênica e mesmo tomando remédio, tenho muita dificuldade de segurar a urina. Existe algo que eu possa fazer para melhorar? Um beijo, Tamara. Perfeito. Existe sim. Normalmente o paciente com algumas doenças como esclerose múltipla, a gente na neurocirurgia lida muito com outros profissionais. Então muitas vezes o paciente precisa de um acompanhamento com o urologista. Então o ideal é ela sentar com o médico dela, com o neurologista, informar o que é que ela está se queixando mais e ele vai fazer essa avaliação conjunta. Mas é muito comum esses pacientes estarem junto com o urologista que lida com essa parte da bexiga. Na neuro a gente tem muito isso, né? Às vezes ela tem esse tratamento interdisciplinar. Existe fisioterapia urológica também que às vezes colabora também nesses pacientes. Que legal. A mesma coisa acontece com a fisioterapia, Fisioterapia, né? Está com alguns problemas motores. Terapia ocupacional, a gente às vezes fica só no médico, falando do médico, mas assim, a fisioterapia, a terapia ocupacional, na neuro e na neurocirurgia, sem elas a gente não faz nada, né? Porque um paciente como esse, ele tem um déficit, se você não consegue reabilitar, que é justamente resgatar outras áreas do cérebro, do sistema nervoso central, o paciente não melhora. Então não adianta você só tratar a doença, né? Você tem que fazer esse processo também de reabilitação. Muito bom. A gente tem mais uma aqui. Da Lorena, do Rio de Janeiro. Sou portadora de esclerose múltipla há 16 anos. Parabéns por esclarecer um pouco sobre essa patologia. Vocês estão trazendo luz para um assunto muito importante. Muito obrigada. Poxa, Lorena, que demais a gente saber que a gente está colaborando, né, doutor? 16 anos, tá vendo? Você vê que é uma moça jovem, ativa, e a gente fala que existem doenças que o preconceito é muito grande. Imagine a família dela, né? Ela teve diagnóstico. Um pouco, doutor, eu tô para pensar isso de esclerose múltipla com esquecimento, não é? Esclerosado. Dá aquele carimbo como se a pessoa tivesse a doença, ainda mais doenças que a gente fala que não tem cura, é forte falar isso, né? Mas tem controle. Ou ela convive há 16 anos, está ativa, né? Então, realmente, existem doenças que elas têm uma frequência
incidência no seguinte, que a pessoa tem, mas ela convive a vida inteira, né? 16 anos. Então imagine toda a família que impactou depois do diagnóstico, o pai e a mãe pensando o que é que vai acontecer com ela, como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai se manter. Então programas como o seu têm um impacto, às vezes, tão grande quanto um tratamento, né? Porque tem esse aspecto também da família entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. Conhecimento é tudo nessa vida, não é, doutor? Isso, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo sempre à nossa casa, viu? Tudo é bem. Sempre muito esclarecedor. Tudo bem. Aproveita você em casa, segue o doutor na internet, ele faz vários vídeos no YouTube também explicando vários temas, viu? Aproveita aí, ó. É o Neurocirurgia BR, todo junto no YouTube. E o telefone também é o WhatsApp, é o 11 99503 8838 e o telefone é o 11 4200 2300. Ai, muito bom. Neurocirurgia BR, doutor. Muito obrigado. Beijo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos cuidar, não é? Pois é, e sabe o que é mais legal a gente entender? Além do conhecimento, de tudo que a gente tem que, né, que a gente aprendeu aqui, é a gente pensar que a gente não tem que ter preconceito. O preconceito, né, é um conceito anterior. Então, se você sabe, se você tem um conhecimento, você não vai ter um preconceito, não é?